Olá, evangelistas de todo o Brasil e você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Bispo Macedo sobre o novo nascimento e hoje falar da relação de perdão e misericórdia que Deus tem com o pecador quando este humildemente reconhece o seu pecado e se arrepende. Por favor, vamos ao que diz o texto do livro do Bispo Macedo na página 16. Temos vários exemplos na Bíblia que podem ilustrar o que estamos afirmando. Davi é um deles. Ele errou, mas ao ver que uma próspera terra secava devido ao seu pecado, confessou-o a Deus. O Salmo 51 fala do seu arrependimento, isso porque o coração de Davi era bom. Após sua morte, Deus se referiu a ele como amigo. Se sua consideração por Deus for maior que tudo, até por si mesmo, ele se mostrará forte na relação com você. Se seu coração for totalmente dele, então ele será totalmente seu. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, disse: combate o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Muitos têm naufragado na fé devido à aceitação da má consciência e nem mesmo a participação nos cultos a Deus tem sido suficiente para se verem livres do pecado que os sustenta. Pois quando se tem a consciência maculada, a fé se torna infrutífera. E se isso acontece, como conquistar alguma coisa através dela? Nem mesmo uma vida melhor, quanto mais a plenitude da fé. O diabo trabalha incessantemente para tentar fazer o cristão cair em tentação. Por quê? Porque quando dá origem ao pecado, imediatamente a consciência acusa. E diante da acusação contínua da consciência, a fé se torna inoperante. Ora, se a vida é conquistada pela fé, também pela dúvida ela é perdida. Interessante, né? Nós vemos nesse trecho do livro do bispo alguns pontos importantíssimos. O primeiro, que independente do pecado que a pessoa cometa, quando ela tem um sincero coração e busca em Deus o arrependimento, uma vez ela reconhecendo a sua condição pecaminosa, vendo na sua vida que ela está, como o próprio Davi, colhendo os frutos decorrentes de uma vida de pecado, de escolhas e erros que a própria pessoa fez e que sirva de lição, porque o exemplo de Davi é a maior prova de que quando uma pessoa decide andar em desobediência a Deus, não é Deus que amaldiçoa. Deus é uma fonte de bênçãos, mas a desobediência nos leva ao caminho de maldição. A rejeição da voz de Deus nos leva a termos uma vida debaixo de maldição. Foi o que aconteceu com Davi. Ele viu a sua vida e o seu povo sendo atingido por uma praga, por uma maldição. Mas humildemente, entra o segundo ponto, a humildade de reconhecer a sua condição e de buscar o perdão e achar de Deus a sua misericórdia. Por isso que o Espírito Santo sempre, ele nos alerta antes de cometermos o pecado, que é o terceiro ponto. Importantíssimo, o sinal que Deus nos dá na nossa consciência. O Espírito Santo trabalha alertando na consciência. Sempre quando você põe os olhos diante de alguma coisa, quando você toca em alguma coisa e aquilo vai te conduzir a um erro, quando você está para falar algo que não é bom, que vai levá-lo a pecar, quando você está no meio de pessoas que falam coisas
que não são boas, que estão trazendo pecado aos seus ouvidos, o Espírito Santo sempre vai alertar, ele vai sinalizar a sua consciência para que você fuja daquele ambiente, para que você saia daquele lugar, para que você se desvie daquele caminho, como essa sirene que está tocando aqui agora. É um sinal para que as pessoas saiam do caminho. Está ouvindo? Está ouvindo essa sirene? É um sinal, tem alguma coisa acontecendo que você não sabe. A consciência é esse som que bate forte na sua cabeça, que te alerta que você precisa tomar uma posição correta de buscar o perdão e encontrar misericórdia. E como o bispo coloca de forma inteligente, que é o quarto ponto, se você não der ouvidos, assim que como a consciência má, ela anula a fé, ela faz com que a fé fique fria, fraca. A pessoa fica assim, engessada. Quando ela está em pecado, como é que ela vai falar com Deus? Como é que ela vai levantar as mãos e falar, ó meu Pai, ó meu Deus? Não tem jeito. O pecado faz uma parede de separação entre ela e Deus. Ela se sente impossibilitada. Só quando ela põe o rosto no chão e se humilha em primeiro lugar, pedindo perdão com sinceridade, ela encontra arrependimento e assim consegue sim, se limpando do pecado, alcançar a graça divina. A má consciência gera dúvida, a boa consciência gera fé, certeza. Abraão tinha essa fé, essa convicção, essa confiança, porque ele vivia em obediência à voz de Deus. Nós estamos nesses dias da Fogueira Santa, partindo de Harã para Canaã, e é importantíssimo você sempre manter a sua consciência pura, manter-se na fé. Eu quero orar por você agora e determinar isso. Se há alguma coisa que lhe condena, é hora de você se limpar, não permanecer e não pensar que Deus não te perdoa, porque Ele te perdoa e vai te perdoar agora. Agora mesmo você vai ser livre disso. Essa acusação vai cair por terra e você vai ter fé para ir para o altar e ter a sua vida abençoada e transformada, chegando a Canaã nessa reta final. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu peço por todos os teus servos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, homens e mulheres que vão aos quatro cantos dessa terra, a lugares onde quase ninguém vai, em busca dos perdidos, dos aflitos, dos desesperados, que precisam de salvação, meu Pai. Mas muitos, às vezes, cometem erros e falhas. E em meio a essas falhas vem o diabo, que é o nosso acusador, que usa de esperteza para condenar, para aprisionar a consciência ao erro cometido, de maneira que muitos desses teus servos não conseguem encontrar o perdão. E ao invés de se libertar do pecado, ficam ali caídos, prostrados, desanimados, desacreditados, frios, fracos. Oh Deus, que o teu Espírito agora entre dentro dessa criatura e arranque ela, meu Pai, dessa cadeia, dessa prisão, desse marasmo espiritual. Liberte ela, meu Deus, dessa acusação, dessa jaula que o diabo fez na sua consciência, como se não houvesse perdão para ela. Assim como o Senhor perdoou a Davi, que matou um homem, que se prostituiu com uma mulher, o Senhor o perdoou, meu Pai, e deu a ele uma chance nova, porque ele foi humilde para reconhecer o seu erro e encontrar o perdão. Perdoe essa criatura que está agora participando dessa oração, meu Pai, e que está nessa reta final dessa campanha, e que crê e que precisa de um milagre, que o teu Espírito possa agora vir sobre ela e trazer para ela, meu Deus, a liberdade e a fé, para que ela possa ir para o altar e partir de uma vez por todas dessa Harã, entrando na cidade que o Senhor preparou para ela, a sua Canaã. Nós abençoamos os teus servos,
nós consagramos a vida deles a Ti e entregamos em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que agora você está livre, livre de todas as acusações, perdoado e com a sua fé renovada. Vai em frente, vai em frente. Nessa semana agora, coloque toda a sua força no altar. Não tem nada que pode impedi-la de vencer. Você está mais perto de Canaã do que você imagina. Deus abençoe a todos.